Olá, amigos! Nós estamos começando um programa Fique Bem. Eu sou Vandesita Mazaro e hoje nós vamos falar sobre a microcefalia. Todos sabem o que é microcefalia? Então, microcefalia é quando o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça da criança, ela é inferior, é muito menor do que o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando o bebê nasce com a cabecinha menor, bem menor do que deveria, com 2 desvios padrões a menos, então é quando a gente chama de microcefalia. Esse é um tema que todos vêm falando bastante por causa dos acontecimentos do final do último ano de 2015. Então, em torno de 22 de outubro, uma equipe em Pernambuco identificou o aumento do número de casos de microcefalia. E após identificar esse aumento do número de casos, notificou ao Ministério da Saúde. Quando houve essa notificação ao Ministério da Saúde, então gerou-se um alerta nacional o porquê que havia acontecido isso. Porque tantos casos aconteceram de uma forma quase como um surto. Então, a partir daí, nós começamos a fazer junto, todos nós médicos, passamos a fazer uma investigação do que poderia estar acontecendo. A equipe pioneira nesse processo foi a equipe de Pernambuco e nós aqui na Paraíba tivemos a doutora Adriana Mello, que tem incansavelmente acompanhado esses casos e tem procurado identificar suas causas e a sua relação com o Zika vírus. E vocês sabem o que significa microcefalia? Microcefalia é quando o tamanho da cabeça do bebê ela é menor do que o normal que a gente espera. Então, em meninos, nós consideramos abaixo de 31,9 centímetros e em meninas, abaixo de 31,5 centímetros. Então, quando a mamãe vai para a maternidade, o bebê nasce e é feita essa medida nas primeiras 24 horas de vida da criança, nós identificamos se o padrão está normal em quantidade de centímetros ou se esse padrão está diminuído, o que caracteriza a microcefalia. Agora nós vamos responder algumas perguntas dos telespectadores. A Janiele Torres nos perguntou em qual fase a gestante corre mais riscos. Janiele, apesar do período embrionário ser considerado o período de maior risco durante a gestação, que é aquele período que corresponde do primeiro mês de gestação até o 3º mês, que é a fase onde acontece o desenvolvimento neurológico, na correlação com o Zika vírus, existe um alerta para todas as fases do período do pré-natal, da gestação. Nossa telespectadora, a Priscila de Oliveira, ela nos perguntou: tem como prevenir a microcefalia? Bom, Priscila, nós temos as medidas preventivas com relação ao mosquito, Então, tudo que se adequa para o mosquito, para o Aedes aegypti, são medidas preventivas para que nós possamos evitar a contaminação pelo Zika vírus e, consequentemente, uma possibilidade da microcefalia. Então, que medidas seriam essas? A observação domiciliar de focos do mosquito, o uso de mosquiteiros, o uso de inseticidas, além da instalação de telas nas casas, alguns repelentes como um composto da icaridina e de roupas que cubram braços e pernas para reduzir as chances de sofrer uma picada de inseto. E dando seguimento às nossas perguntas, a nossa telespectadora Johanna Maria nos pergunta se é possível saber se a criança tem microcefalia ainda na gestação. É sim, Johanna, é possível sim.
desde que a gestante esteja fazendo o pré-natal corretamente, acompanhada por um médico habilitado, que faça toda a solicitação dos exames, que acompanhe as medições desse bebê no exame de imagem ultrassom. Então, principalmente com a ultrassom morfológica, que deve ser solicitada entre a 11ª e a 14ª semana, ou entre a 20ª e 24ª semana de vida. De posse dessa avaliação, desse exame, é possível sim já fazer a detecção da microcefalia ainda intraútero. A nossa telespectadora Bruna Souza nos pergunta: o que deve ser feito caso a criança seja detectada com a microcefalia? Bom, Bruna, quando a criança é detectada ainda em uma maternidade com um quadro de microcefalia, alguns exames devem ser realizados para identificar o porquê que esse sinal apareceu. Então, qual é a doença que está causando esse processo, que pode ser, como eu já falei anteriormente, pode ser o próprio Zika vírus, que hoje é objeto de estudo da comunidade internacional, como pode ser outras patologias também que podem levar ao quadro de microcefalia. Então, uma vez detectado que a microcefalia está presente, então exames serão solicitados para esse bebê, alguns exames de imagem que podem ser ultrassom, transfontanela ou mesmo a tomografia, que vai fazer com que a gente identifique possíveis sinais que levem ao esclarecimento da causa da microcefalia. A criança pode ter uma vida normal com microcefalia? A nossa telespectadora Islânia Fragoso nos pergunta isso. Olha, Islânia, a criança vai ter uma vida normal no sentido de que é uma criança desejada, que vai ser amada, que vai ser cuidada, que deve ter todo o carinho da família durante todo o seu processo de desenvolvimento. Claro que algumas limitações podem acontecer e dependem muito do tipo de comprometimento que esse bebê teve na parte neurológica. Então, além da parte neurológica, algumas outras complicações de ordem respiratória, de ordem motora, podem acontecer com esse bebê. Então, é necessário um acompanhamento interdisciplinar para que ele possa desenvolver amplamente as suas possibilidades. E como está o contexto da microcefalia no país hoje? Dados do Ministério da Saúde nos mostram, no último boletim que foi divulgado na semana passada, que nós temos 1.198 casos suspeitos, né, no Brasil, e temos na Paraíba 112 casos já confirmados. Dentre eles, 38 casos são empatos e estão sendo acompanhados na maternidade Peregrino Filho, que é uma das maternidades referências para acompanhamento desses casos suspeitos da microcefalia. Na Paraíba nós temos ainda em Campina Grande o Hospital Dom Pedro I, e em João Pessoa nós temos a maternidade Cândida Vargas, que faz o acompanhamento periódico desses casos de microcefalia. E como deve ser o acompanhamento desse bebê que tem microcefalia? O acompanhamento de um bebê com microcefalia, ele não é muito diferente de um acompanhamento com um bebê que nasce prematuro. Ele tem que ter todo um screening de exames que devem ser realizados, uma equipe interdisciplinar que deve cuidar desse bebê e deve fazer com que ele seja estimulado o mais precoce possível para que ele possa desenvolver suas possibilidades de crescimento e de desenvolvimento. Então, esse bebê deve ser atendido por uma equipe interdisciplinar composta por médico, por neurologista, por pediatra, por fisioterapeuta,
por assistente social, por psicólogo, que vai fazer com que esse bebê desenvolva, ele tenha um amplo desenvolvimento motor, um amplo desenvolvimento neurológico, um amplo desenvolvimento de todas as competências que ele precisa assumir para ter uma vida plena. E afinal, toda gestante que tiver Zika vai ter um bebê com microcefalia? Não necessariamente. Isso pode acontecer, como a gente já viu anteriormente, com as gestantes que têm o acometimento da doença nos primeiros 3 meses de gestação. Então, essas têm uma chance maior de que o seu bebê possa nascer com microcefalia, porque é a fase em que está acontecendo o desenvolvimento neurológico do bebê. As que acontecem, que tem a patologia, mas no 2º e no 3º trimestres tem uma chance menor de que a microcefalia venha acontecer com seu bebê. E como houve esse despertar sobre a microcefalia para toda a população científica e para toda a população? Em 22 de outubro de 2015, no estado de Pernambuco, foi observado que houve um aumento considerável do número de casos de microcefalia. Eles saltaram de 7 casos para 26 casos em menos de 3 meses. Então, com isso, foi observado que existia algo que não estava acontecendo de acordo com a normalidade. Para isso, a Secretaria de Saúde de Pernambuco fez uma notificação ao Ministério da Saúde e outros profissionais em outros municípios e em outros estados começaram a despertar para o problema. Na nossa Paraíba, foi o caso da doutora Adriana Mello, que passou em Campina Grande a investigar os casos de microcefalia que passaram a surgir e viu que esse aumento de casos estava acontecendo de uma progressão geométrica. A partir daí, começou-se a investigação dos casos de microcefalia, o porquê que eles vinham acontecendo. Por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre a microcefalia, espero encontrá-los em outras oportunidades e vocês fiquem bem.